pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à antibiótica terapia, essa playlist que nós estamos fazendo. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser aí participar da nossa comunidade aqui do YouTube, se inscreve aí no canal e deixa o seu joinha para ajudar a gente e vamos ao que interessa. Hoje, você já deve ter visto o título, vamos falar um pouquinho, continuando essa parte dos carbapenêmicos, falando de um fármaco em especial, o imipenem. O que a gente pode falar desse fármaco imipenem? Primeiro, que ele é um fármaco carbapenêmico e ele vai ser semissintético. Ele também tem uma característica de ser pós-antimicrobiano ou antibiótico, pós-antibiótico. O que é esse efeito pós-antibiótico? É que mesmo após ele ter ali feito a sua ação, tendo diminuído a sua concentração, ele ainda possui efeito sobre alguns micro-organismos. Então, traduzindo, deixando mais fácil para você, esse efeito pós-antibiótico é mesmo em baixas concentrações, esse fármaco possui uma atividade contra esses micro-organismos. Além disso, ele tem uma capacidade de induzir a produção de beta-lactamases, principalmente por bactérias gram-negativas. Lembrando que esse imipenem ele possui resistência a beta-lactamases. Se você não lembra o que é beta-lactamase, vou traduzir para você. Beta-lactamase é uma enzima produzida pelas próprias bactérias e ela é uma forma de adaptação para se proteger de antibióticos. Ou seja, se entra um antibiótico para atuar sobre uma bactéria e ela libera esse beta-lactâmico ou beta-lactamases, ela vai hidrolisar esse antibiótico e a bactéria vai sobreviver, não vai ser destruída por esse antibiótico. Então é basicamente isso. E esse imipenem, ele consegue aí sim se sobressair sobre essas beta-lactamases. Porém, contra as carbapenemases, ela não dá conta, ela acaba sendo hidrolisada e inativa, ela não vai ter como atuar contra esses micro-organismos que liberam essas carbapenemases. E os estafilococcus aureus possuem resistência a esse tipo de fármaco, esse imipenem, esse carbapenêmico. Outro fato muito importante desse imipenem, esse carbapenêmico, é que ele possui uma administração parenteral. O que isso quer dizer? Que ele não vai ter como ser administrado por via oral. E por que isso acontece? Porque quando a gente administra por via oral, quando esse fármaco chega ao estômago da pessoa ali com um ácido gástrico, ele vai ser hidrolisado, vai perder a sua função. Então, por isso, a via principal é a parenteral, porque na oral, como a gente viu, não vai ter efeito. Além disso, ele é administrado aí sinergeticamente com a cilostatina. E qual a função? Para que eu vou administrar com cilostatina? Por um princípio, quando esse imipenem ele é administrado sozinho, ele chega nos nossos rins e é metabolizado por uma enzima, a deidropeptidase. Então, se eu administro com a cilostatina, eu não vou sofrer essa metabolização. E assim ele não é eliminado e ainda pode ter ali um maior tempo de atuação, uma maior meia-vida. Então é basicamente isso, eu administro o imipenem com a cilostatina para que ele não seja metabolizado pela deidropeptidase dos nossos rins, beleza? Então tem mais esse macete para você. Além disso, ele vai se ligar também a proteínas plasmáticas, que auxiliam de certa forma ao transporte desse nosso fármaco. E ele vai ligar ali entre 15, 13, 25% a essas proteínas plasmáticas. E ele também vai ter certa capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, ou seja, ele atinge o nosso sistema nervoso central. Isso é importante para o tratamento das meningoencefalites, né? Então, nesse tratamento, pode sim alcançar o sistema nervoso central.
Então, seria basicamente essas as principais características que a gente pode citar de ação e também de alvo do nosso imipenem, esse carbapenêmico. Ah, e a gente não pode esquecer do tempo de meia-vida, que seria ali basicamente 1 hora. Mas lembre-se que ele tem aquela capacidade, lembra? De pós-antibiótico, que mesmo ali em baixas concentrações, ela ainda tem certa atividade contra esses micróbios aí, esses nossos invasores. Então, além disso, ele também vai ter a sua eliminação por meio renal, uma secreção tubular. Agora, quando nós falamos da indicação clínica, quando que a gente vai usar esse tipo de antibiótico, esse carbapenêmico ou imipenem? Principalmente em infecções ali bem resistentes ou multiresistentes, principalmente em pneumonias. Uma pneumonia posso utilizar também em infecções respiratórias, renais, ginecológicas, também pode ser utilizado em infecções intraabdominais, então uma gama realmente eu posso utilizar. E ele vai ter uma ação sinergética com a aminoglicosina. Então, basicamente, seria essa as indicações clínicas. E quanto aos seus efeitos adversos? É simples, eles são raros, mas acontecem. Por exemplo, tontura, vômitos e náuseas, principalmente uma administração que seja rápida. Por isso, sempre ali administrar lentamente esse fármaco de forma parenteral. Também pode ocorrer uma hipotensão, é raro, mas pode acontecer. Tontura também, efeitos hematogênicos como leucopenia, plaquetopenia e até elevação das transaminases, quando existe aí certo grau de toxicidade hepática. Então, tudo isso seria fatores que influenciariam como efeitos adversos. Então, a gente viu algumas características gerais desse imipenem, esse carbapenêmico. Mas lembre-se, imipenem é um carbapenêmico. Então, a sua ação contra esses micro-organismos seria exatamente na parede celular bacteriana, especificamente aonde? No peptídeo glicano. Lembra no vídeo passado que a gente falou? Pois é, se você não viu, eu vou aí acrescentar para você. É simples. Olha nessa imagem. Aqui a gente vê uma bactéria gram-positiva e gram-negativa. A diferença da gram-positiva é que ela possui amplo peptídeo glicano. Olha quantos quadradinhos a gente vê na gram-positiva. E olha na gram-negativa. A diferença é essa. Peptídeo glicano na gram-positiva é extenso, é bastante que a gente vê ali. E na gram-negativa é delgado, é pouquinho, a gente não vê tanto peptídeo glicano. Mas esse peptídeo glicano, nossos carbapenêmicos irão atuar diretamente neles, mas especificamente na sua síntese. Existem 3 partes ou 3 fases dessa síntese. Primeiro, a gente tem a formação dos precursores, depois vem a polimerização e, por último, a transpeptidação, que seria essa terceira fase. E nessa terceira fase, essa transpeptidação do nosso peptídeo glicano, ela vai ocorrer de forma auxiliada por uma enzima, a peptídeo glicano glicosiltransferase. Ela que vai ali exatamente atuar fazendo esse processo de transpeptidação, que a gente vai ver agora nessa imagem. Essa imagem nos ajuda bastante. Por quê? Porque aqui a gente vê a formação dos precursores. A primeira fase, que é essas bolinhas, já estão formadas ali. Depois vem acima esses quadradinhos que você vê na imagem, seria a polimerização. E por último, a transpeptidação, que seria a ligação desses precursores nas cadeias laterais. E ela ocorre por meio de uma enzima, a peptidoglicano glicosiltransferase, ou também chamada PBP, que a gente vê nessa imagem. Então, essa PBP vai se ligar a essas cadeias e vai formar a ligação lateral dessas cadeias. E o interessante é onde vai atuar esse carbapenêmico, esse imipenem, que vai ser exatamente sobre a PBP.
Então, esse nosso carbapenêmico se liga a PBP e se ele se liga a PBP, ele impede que a transpeptidação ocorra e assim vai ficar incompleta a formação do nosso peptidoglicano, ou melhor, do peptidoglicano da bactéria. E se eu não vou completar a formação do peptidoglicano, a parede dessa bactéria vai ficar o que? Vulnerável. Então ela vai acabar morrendo por um desequilíbrio osmótico sucessivamente. Então é basicamente assim que atua o carbapenêmico, ou também esse exemplo do nosso fármaco, o imipenem. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?